Bom, vamos lá para a nossa análise da semana, né? Para ver se está certo aqui meu microfone. Tudo ok. Já dei uma olhadinha nas notícias aqui, não vi nada de diferente, né? Continua lá a lida do Trump com a China, né? Vão ter uma reunião provavelmente na próxima quinta-feira. Nada demais, aqui eu tinha visto uma situação, né? Parece que o Israel tinha descumprido lá o acordo de cessar-fogo, depois parece que foi só um ataque isolado e parou, né? Então não teve nada, isso aí até achei que ia fazer com que o ouro pudesse subir bastante, mas por enquanto nada, né? Eu acho que nosso vídeo vai ser bem rápido aqui, já falei bastante aí no fechamento e também um outro vídeo ali, né? Eu lancei o desafio, né, das outras mesas, então acho que é bem tranquilo aqui, bem rápido, né? Fechou a semana a gente com o euro meio lateralzão, né? Caiu um pouco, subiu um pouco, né? Durante a semana passada, então agora vamos ver para que lado é que vai ser a direção, né? Inclusive, na verdade, ainda vale a última análise, que é a da semana passada. Ele pode vir testar o fundo ainda, né? Ele não fez 100% do... 1,1%, né, do ABC, né? Em onda C, no caso, né? Então, eu ainda acredito que tá valendo a análise, né? Seria essa, né? Confio. Acho que não é esse aqui, acho que é esse aqui, né? Porque aí, claro, se a gente for analisar pelo tempo, né? Teria cumprido a C e agora seria no mínimo um ABC corretivo aqui, né? Então, se tudo isso aqui for uma onda A, talvez, né? Vamos dar uma analisada. Tudo isso aqui tivesse sido uma onda A, no mínimo agora teria uma B, né? E depois uma C. Eu acabei fazendo errado aqui, mas vamos lá. Pelo tempo, eu falo que foi um ABC, olha só, o A teria durado só 3 candles, o B 2 ia ser tudo isso? Pode ser que sim, pode ser que não, vamos ver. Talvez isso tudo foi uma correção já inteira para agora só voltar a subir. Pelo tempo, eu falo, né, que ficou corrigindo, que tem essa questão também. Então agora eu teria dois motivos. Já comprei semana passada, mas assim, para dar a forma com que eu olho para o mercado, tá? Existem vários métodos, existe assim, muita coisa no mercado, né? E a minha visão é de que tudo dá certo, né? Agora algumas coisas funcionam por um período, outras por outro, né? O que dá certo é a pessoa executar com constância, né? Com consistência, que é a palavra aqui. Hoje em dia já não está mais tanto, né? Mas no meu tempo era muito isso, né? Falar em consistência e virada de chave, nossa, era. E aí eu fui entender que existe a consistência, né? Nas atitudes. Quer dizer, você continua fazendo o mesmo. Então tem períodos que vai funcionar, tem períodos que não. Isso aqui seria onda. E por aí entra o gerenciamento, né? Só para finalizar essa questão, entrando no gerenciamento de risco, que quando não está funcionando o teu método, você vai aceitar os estoques. Então seria um ABC. E agora nós teríamos dois motivos para comprar, que teria que fazer talvez uma onda B, né? Se for isso aqui, essa onda B aqui, né? Seria isso, né? Também ABC, né? Inclusive a gente pode ter uma projeção, né? Que é o mínimo no 100% e o máximo no 61. Então, por exemplo, aqui pode notar, quem está acompanhando aí mais tempo, sempre a mesma coisa, né? O tipo da análise, né? Então, a gente vai fazendo sempre a mesma coisa, vai ficando ali, mas entre aspas, mais tranquilo. Claro que tem semanas que o mercado vai andar mais, vai acontecer algum imprevisto, notícia, alguma coisa, né? Mas, então, se for ser onda B, seria mais ou menos isso, né? Máximo e mínimo. Agora, se for, e assim,
pelo tanto que corrigiu aqui, essa onda aqui, eu tô achando que pode sim ser uma B só. Depois fazer uma C maior aqui, tá? Vamos ver o que acontece, né? Então aquela branca é uma onda. Eu mostrei, né? Então aqui vai ser azul, é intermediário. Uma onda B, né? Um ABC maior, né? Vai ser um A inteiro. Vai até aqui. Eita. Traçando uma reta aqui, tô querendo achar que é um ABC, né? Ó. Então teria sido esse movimento todo aqui uma onda A. Agora estaria acontecendo uma B, podendo chegar até ali ou não. E depois viria a C, né? E aí, posso dar uma... Para deixar organizado para que eu possa usar o... E aí depois viria uma C, né? Com toda essa projeção da onda A. Ele, vamos dizer que ele corrigir lá. E, inclusive daí começa a pensar nas confluências, né? Por exemplo. O ponto de 23 é um ponto bem interessante de retorno, tá? Assim, ó. Um ponto interessante de retorno. Tipo, a onda B, ela geralmente vem buscar o 23, né? Quando é onda 2, por exemplo, se fosse 1 para baixo, 2 para cima, vem geralmente, a gente quer ver no 38 parar e já voltar a cair. Quando vai até no 23, geralmente, eu penso em ABC, né? Não é que seja proibido, né? Onda 2 e até o 23, pode acontecer, né? Aí é aquela situação onde o preço está querendo te dizer que ele não vai dar tanto para outra direção porque ele corrigiu muito, né? Vamos pensar assim, o movimento de ABC, o branco aqui é o maior, né? E se ele parar ali, o 23 seria aqui. E se ele parar no 161 desse ABC subindo, seria ali. E aí o preço iria até aqui. E aí nós teríamos esses alvos aqui. Se o preço subir para depois cair, eu vou explicar por que eu falei isso. Nós teríamos esses alvos aqui, ó. Aqui um e aqui um. Talvez, né? Porque, por exemplo, se o preço parar no 23, ali onde eu falei, ó, ele cai mais, né? Mínimo aqui, máximo aqui no 1,12, entende? A gente vai vendo como é que o preço vai se comportando e vai refazendo nossas projeções. Por que eu falei que aqui é um ponto? Isso é se ele for lá em cima e cair, que daí vai dar a projeção em onda C. Agora, se ele ainda tiver, eu acho que é uma hipótese meio difícil de acontecer, mas se ele ainda não tiver acabado essa onda C aqui, tá? Vamos dizer que foi um A, B e tudo isso aqui é uma C, ele tem esse alvinho pendente aqui que é um 61, né? Pode vir aqui e daqui começar a subir já agora. Então, se ele vier aqui de saída hoje, amanhã, eu compraria aqui para pegar a subida e depois venderia para pegar a queda, né? Talvez, ou eu faria toda a subida, né? Que eu tenho um alvo pendente lá em 1,20, que é do ABC daí na correção para cima, né? De toda a queda dos últimos anos. Não sei quem que tá lembrado aí, mas né? Eu falei que pode ser 1, 2, 3, 4 para cima, 1, 2, 3, 4, 5 para cima, mas também pode ser apenas um ABC, né? De todos esses anos corrigindo. Então, quem está acompanhando aí o canal um pouco mais assiduamente já vai estar sabendo do que eu estou falando. Né? Seria essa projeção aqui, ó, o ABC. B parado ali, né? Na tela está um 2, 3, 4, 5, mas também é plausível pensar em ABC. E aí o 100% aqui, ó, daqui nesse vermelho, ó, dá 1,20. Então, o que, que a gente está falando? Que se o preço quiser subir e romper o topo, né? Acabei de fazer as análises aqui no H4, né? Mas vamos dizer, no diário, perdão. Mas se ele romper esse topo, muito provavelmente ele vai tentar buscar o 1,20, né? Então, o euro basicamente é isso. Eu estaria muito disposto a comprar agora, que é o que eu estava ali. Eu só saí por causa do fim de semana, né? Para não ficar posicionado ali nas contas. Mas a minha ideia ainda continua sendo compra. Eu vou pegar pelo menos essa subidinha. Depois, ver aqui como é que vai se comportar, né? Se vai romper o topo ou não, né? Talvez eu tenha que
fazer uns parciais aqui e ver se ele romper o topo, leva até 1,20. Se não, que tá perto, né? Até porque tá perto aqui, ó, do 1,20. E se não, começar a vender aqui com o stop no topo, né? Mas aí talvez eu tenha que ver ele ali negar aquela região, né? Ele não querer romper o topo. Então, esse é o euro, né? Pensar no ouro aqui agora. O ouro, nós tínhamos falado em talvez fazer uma onda 5, né? Que tem essas três projeções. Aqui é o 61, aqui é o 7,5, aqui é o 100%, né? Se for realmente uma onda 5. O que me intriga é que a 4 teria sido muito pouco, né? Então, cadê a onda 4 daqui? Talvez a 4 é agora. E eu tô aqui moscando, né? Como dizem em algumas regiões aí. E tô já comprado pensando que é 5. E talvez ele continuaria caindo aqui, né? Então, assim, porque todo esse movimento de 3 aqui foi meio pesado para dizer que é onda 4. Se isso aqui for uma 5, a onda 4 teria sido só esses 3 candles. É estranho, né? Se a gente for pensar em todo esse movimento de alta. Então, talvez essa onda 3 se estendeu até aqui. Agora nós estamos na onda 4, que ele vai ficar enroscado aqui nessa região um tempo, para depois fazer essa onda 5. Então, assim, o ouro eu não coloco todas as minhas fichas aí nele, não, tá? Aqui o que eu estava fazendo aqui é porque eu estava operando, né? Eu estava posicionado, então eu tentando entender, mas ó, aquele ABC ali, que seria a 1 da 5, a 2 da 5, né? E aí, se essa análise estiver certa, né? Não estou achando ela, assim, muito certeira, estou em dúvida, porque eu achei a 4 pequena, né? Mas vamos dizer que se estiver certo, né? Olha como é que foi esse ABC. Eu peguei a vendinha um pouco, né? E depois já comecei a comprar pensando que tinha que subir em onda 3 da 5, né? Pensando que lá o euro ia subir, que o próprio DXY ia cair, né? Tudo que eu já falei no fechamento. Só que ele rompeu que é o 161. É a mesma análise que eu acabei, o mesmo tipo de análise que eu acabei de fazer lá no outro ativo, que é o euro, né? Eu fiz assim, ó. Bom, se agora for um ABC, A, B, C, e aí teria o mínimo aqui e o máximo aqui. Eu saí aqui já. Eu vendi e saí aqui. Inclusive fui um pouco estopado aqui, ó. Como eu acabei de dizer ali, ó, se eu andar até aqui, eu penso que aqui vai parar e vai descer, é normal. Pois o ouro vai lá e rompe o topo. Então ele, e ainda não tem nem que achar ruim, não tem que reclamar. Por quê? Porque ele me estopou metade das posições e a outra metade ele me levou na queda, né? Então poderia essa operação ter me custado mais caro, né? Eu teria que vender mais abaixo quando tivesse me estopado. Então, eu parei de vender aqui e comecei a comprar. E aí foi onde deu um pouco errado ali na semana. Mas agora, o ouro, assim, eu comecei a operar faz pouco tempo. Foi uma grata surpresa de um dos meus alunos ali da mentoria, porque eu não operava, né? Como ele é mais violento, eu só operava o euro. Eu falava, não, isso aqui não é para mim. Como ele me pediu para começar a fazer as análises para ele de Elliott, porque ele gostava do ouro, eu acabei entendendo e gostando de operar, e agora eu estou operando. Meu ativo principal é o euro, né, que eu opero com a mão maior. Eu entendo que o ouro e o Bitcoin você tem que operar com a mão muito menor, né, mas estou conseguindo sim pegar alguns movimentos no ouro. Então, vejo o quanto é importante a gente não andar sozinho no mercado, né? Poderia dizer assim, ah, mas eu era o professor e eu que iria ensinar tudo, né? Muito pelo contrário, olha, a gente acaba aprendendo, né? Com quem a gente se dispôs a ensinar. Então, eu aprendi a operar esse ativo aqui, né? Com esse meu aluno, esse meu colega, né? Então, agora semanalmente está aí. Por isso que eu falo, se tiver alguém que assista e quiser ver algum outro ativo, a gente começa a estudar também, porque eu sei que talvez futuramente eu mesmo possa operar esses ativos, né? É que hoje tem muito a ver com, eu já falei isso, né? Com os horários, né? Porque, por exemplo, os horários que o euro anda um pouquinho mais, né? Que é ali no mercado asiático, né? Quando abre um pouquinho, mas eu já estou posicionado, mas na abertura de Londres e depois Nova York, né? Para finalizar, são os horários que eu consigo ficar mais de olho, né? Então tem a ver com isso também. E, por exemplo, se você for operar o HK50 lá, o SDJPY, que muita gente opera, já são horários diferentes ali que você tem que estar cuidando. Então tem a ver com a rotina da pessoa, né? Os horários de cada um. Então, por isso também do encaixe desses três ativos que eu opero. Porque o Bitcoin é a semana inteira. Inclusive, estou operando ele aqui, estou posicionado.
Então o ouro eu vou ficar meio atrás do toco aqui, como se diz, né? Cabreiro, esperando ver o que acontece. Tá? Então, se for fazer uma comprinha, tem um risco ganho muito positivo, porque o fundo estaria aqui, né? Porque se isso aqui for a 1 da 5 e aqui foi a 2 da 5, o melhor lugar de comprar é nessa região. Só que ele corrigiu muito, né? Ó, vamos pensar se isso aqui for uma onda 1. Onde estava o Fibo, né? Quando eu comecei a falar, que depois eu mudei para mostrar o que eu tinha feito. Mas, ó, se for uma onda 2, ela corrigiu a mais do que o 23%, né? Então é meio estranho esse negócio. E estaria o fundo? Então, as projeções lá para cima agora seriam essas, ó. Né? Tá bom. Então, se eu for comprar aqui, por isso que eu falo que o risco ganho tá bom. O cidadão tem que entrar aqui com a mão mínima, né? Do que ele pode operar. Vamos dizer que eu vou comprar aqui assim, ó. O mercado tem aberto um pouco mais acima. O meu risco vai estar nesse fundo aqui. Não dá nem para arriscar botar naquele lá, né? Vai ser no fundo mais imediato. E aqui nós temos as projeções, né? 100%. Que geralmente o que ele faz? Vem no 100, vem no 7,5 e depois vai mais se ele quiser. Então a gente podia botar assim, vou querer sair no 127. 3 para 1 tá dando risco retorno, tá? O melhor é melhor, mais aqui para comprar. Um pouco mais abaixo ainda, né? Tô colocando, tipo, vou comprar, vai abrir no mesmo preço que fechou a semana. Opa, já dá quase 3,5 para 1. Né? Então, eu inicialmente compraria, mas tendo assim, plena consciência que poderia muito dar errado, porque eu acho que ele pode querer cair mais. Eu acho que ainda é um da 4 isso aqui, talvez para depois fazer a 5. Mas a gente vai trabalhando, vai monitorando o movimento. Eu estaria mais propenso, assim como o euro, eu estaria mais propenso a compra no ouro nessa situação aqui. Né? Mas tem que ver o que o preço vai falar. Ele abrindo, né? E para finalizar aqui nossa análise, o Bitcoin, né? Pode estar nessa pegada. Nós tivemos aquela alta grande, né? Aquela correção lá, 24, veio lá, estopou a galera e tal. Esse meu risco ganho que está aqui é de muito tempo atrás já, né? Mas assim, seria uma 3 subindo, né? Uma 3, 2, uma 3 aqui, né? Então, teria feito aqui, ó, por enquanto. 3, 2, 3. Então, se ele for querer subir, tem que subir com tudo, né? É meio perigoso. Eu até tô vendido ali, né, numa situação, mas assim, é que eu tô achando ele meio lateralzão mesmo, né? Então, eu tenho muito essa questão dos canais aqui. Ele tá respeitando. Agora eu trouxe de volta. Esse canal amarelo, a gente aqui já vai estar ligado, mas ó, esse canal amarelo aqui, esse canal aqui, na verdade, o preço está respeitando muito desde aqui. Tá? Mesmo que ele está subindo, ele vai respeitando os níveis, né, dos canais. Então, pode ser que em algum momento ali tal passou um pouquinho, mais ou menos, mas ele tem respeitado as regiões desses canais, isso eu tenho notado, tá? Então é o seguinte, ele está nesse canal aqui, ele adentrou o canal. Então o que agora ele tendência é ele querer fazer o canal, né? Ir lá para os 117. Agora, se ele não chegar nem no meio, quer dizer que ele está com. O que o preço está te contando? Uma história, né? Ele está com pouca força. E aí, se ele parar no meio do meio, que é esse canalzão aqui, que eu deixo ele sempre de canto quando não existe uma situação dele. Depois eu trago ele. E por que ele é diferente? Para dizer para mim, parou no meio do meio. Se ele parar no meio do meio, ele vai querer fazer pelo menos o canal inteiro. Né? Então ele vai querer fazer isso aqui, ó. Aí o que acontece? Às vezes ele não bate aqui, ó. Ele cai, volta. Se eu colocar aqui em outras situações que isso aconteceu, o exemplo vai casar. Vamos ver aqui. Aí, ó. Quando ele fez isso, ó, não fez o canal e parou no meio, entre o meio e o topo do canal aqui, né? Que tem o meio, 50%, tem o 100%. Então ele para no 75%. O meio do meio vale para 75% ou 25% do canal, né? Então nesse momento aqui, ele segurou ali, minha venda seria pensando, no mínimo ele vinha até aqui, ó, que é o fundo do canal, quando ele segurou, tá? Então eu não tentaria pegar inteira essa operação, porque aqui até deu certo, mas tem horas que dá errado. O que eu notei? Eu notei que quando ele bate, essa é a projeção. Só que se você nota que ele parou vendo com o stop no topo, aí a projeção é grande. Por isso que eu estou vendido aqui por enquanto nessa projeção, tá? Claro, sabendo que ele pode muito querer subir e querer ir lá. E não é só por causa do canal. Aí vem
E sexta, sábado ali e tal, no fim de semana, geralmente opera um pouco meio a lateralidade do Bitcoin. Agora, hoje, principalmente esse horário agora em diante, é o horário dele andar muito, tá? Então eu tô muito ligado aqui, se essa minha venda começar a não dar muito certo, na verdade eu tô comprado e vendido, tá? Ao mesmo tempo. Só que mais vendido. Se a minha venda não der certo, eu encerro, né? E aí a compra ali vai dar um pouco de retorno, né? Vai tirar um pouco do loss, que na verdade eu tô com uma gordurinha, eu mostrei, né? Tô com uma gordurinha. Mas assim, o Bitcoin, para mim, está meio enroscado aqui. Tá? Então, o que ele poderia fazer também? Ó? Vendo aqui tranquilamente. Ó? Se isso aqui tivesse sido o ABC, daí seria um A, uma onda B e depois uma onda C. Né? Então ele teria que vir aqui corrigir, né? Nessa subida aqui. Aqui está meio poluído aqui do jeito que eu coloquei, né? Mas ó, isso aqui seria um ABC. Ó. Pode acontecer também. E aí ele viria. Aqui já bateu no 7,6, mas 7,6 no 100, né? Tipo assim, ó, ABC, sim, para depois cair, né, mais. E aí seria a correção completa para depois voltar a subir, entende? Então, assim, vamos falar que seja um palpite meu aí, um pouquinho dele cair para depois subir bastante, que é aqueles alvos que a gente tem lá para cima. Né? Então, assim, vamos ter que ver também. Três ativos, eu falo, ó, análise plausível é essa, nós vamos ter que ver. Claro, a gente tem que ver como é que abre o mercado e como que o preço vai acontecendo, né? Obviamente, se a gente tivesse certeza de alguma coisa, estava tudo rico, né? E não é assim que funciona. A gente tem uma ideia do que o mercado pode fazer e vai operando, né? Então aqui eu tô agora pensando que ele venha no mínimo até aqui no 108, tá? Agora, tá? Por que que eu posso pensar que se isso aqui for um tipo de onda B, porque aqui vamos dizer que fosse toda A e aqui fosse toda B, por que que eu posso pensar que ele já terminou a correção? A, B, C. Ele chegou muito perto do 7,6. O Bitcoin ele é muito, vamos usar uma palavra meio diferente, ele é muito sem vergonha, né? Em vez de ele fazer o 100% das projeções do Fibonacci, que assim, a maioria dos ativos faz, ele meio que tem por padrão fazer o 7,5 como se fosse o 100. Então, tipo assim, porque não tem tanta liquidez, eu acho, para ele buscar o 100, né? Então ele já para ali no 7,5 e já volta, né? Isso é algo que eu notei de tanto olhar para o gráfico e de tanto fazer as operações, né? Acontece uma, duas, três, cinco, 10 vezes, você começa a entender o ativo, né? Eu não estou dizendo que é obrigado a fazer, que ele sempre vai fazer só 7,5, muito pelo contrário. Quando ele quer, ele vai além do 61% lá. Agora, muitas vezes ele faz isso no 7,5. E aí já teria dado, então seria uma confluência para mim, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu tô comprado para sair aqui e tô vendido aqui e aqui, ó, eu tô vendido, tá? Tô vendido aqui, para que é isso mesmo? Tô vendido nessas duas regiões, ó, aqui e aqui, tô vendido. Só que aqui eu também tô comprado, então para quê? Para que ele, então, vendido aqui, comprado aqui. Ele subindo para fazer o 7,6, ele me dá alguém das compras com a mão maior, que é 002. E aí eu vou estar vendido aqui eu vendo aqui de novo no 7,6. E aí o meu preço médio vai estar mais ou menos por aqui, para me pegar toda essa queda. Eu não falei que eu acho que ele vem no 108? Olha onde é que está meus alvos. Está no 108. Então isso aqui começou como um scalp no fim de semana, né? Para mim ir buscando no financeiro, né? Por enquanto estou com 64 positivo. Eu teria que ver o desfecho. Mas pode ser que seja aí positivo no sentido de dar minha meta. Eu já fiz a conta aqui, para essa conta aqui é 285, lá quem viu. Mas se eu conseguir pegar uns 500 na semana, eu acho que é positivo, porque aí é uma fatia legal aí da meta, né? Para quando der o loss não pesar tanto, tá? E aí as outras operações são gerenciamento normal lá, né? Na conta da FXMU estou buscando 1.500 por semana, né? 1,5%, 1.500. E na conta da DeFi, vou ver o que acontece. Até nem me posicionei agora, vou dar uma focada nessas duas primeiro, depois eu vejo o que eu faço no DeFi, de repente eu opero a partir de amanhã, né? Então, basicamente essa ideia aí, estou com a ideia um pouco mais de alta para euro e para ouro, né? Eu falo assim no curto prazo, né? No time menor. Talvez o Bitcoin dê uma corrigidinha. Semana passada o Bitcoin andou meio que nesse ritmo do DXY, tá? Ele andou junto com o DXY e os outros dois, né? O euro e o ouro, andaram para o outro lado.
Então eu estou mais ou menos com esse viés. Vamos ver o que acontece, né? Então que Deus abençoe a semana de todos, né? E tenham boas operações aí e dê tudo certo aí, tá bom? Um abraço a todos.